Welcome back, everybody, to Neutrality Studies. Bem-vindos de volta, pessoal, ao Neutrality Studies. Hoje estou acompanhado por dois colegas maravilhosos, a Dr. Arta Moeni, do Instituto para a Paz e a Diplomacia, e Lasha Casarassi, que já esteve aqui comigo no canal muitas vezes. Tenho quase certeza de que vocês já o conhecem. Ele é da Geórgia, e Arta, você está trabalhando a partir da América do Norte. Sejam bem-vindos ambos. Muito obrigado. Salve-se novamente. Duas vezes hoje. Sim, em sucessão. E Arta, gostaria de começar com você. Você escreveu recentemente um artigo publicado no Herd intitulado O Perigoso Martírio de Khamenei, Sua Morte Fortalecerá Teherã. Você poderia nos dar um pouco da sua análise sobre esse texto e, de forma mais geral, onde estamos hoje neste 25 de março, na guerra entre Estados Unidos, Israel e Irã? In the US-Israel-Iran war. Thank you. Sim, obrigado. Então o texto foi escrito basicamente no dia seguinte ao ataque e morte de Khamenei. Portanto, era algo muito recente na época. Minha interpretação era de que isso fortaleceria o regime, que o transformaria em um mártir, uma espécie de novo santo, e que isso recarregaria e reabasteceria o capital ideológico iraniano em favor do regime. Na verdade, isso fortaleceria a República Islâmica em vez de fazê-la desmoronar. Acho que os americanos, especialmente, tinham essa ideia da opção Venezuela, de que iriam decapitar a liderança, e depois disso conseguiriam alguém amigável que aceitasse as linhas vermelhas dos Estados Unidos, o que significaria que o Irã se juntaria ao bloco americano e tudo ficaria ótimo. The US bloc and everything will be great, and that's how it was told to President Trump that basically. E foi assim que isso foi apresentado ao presidente Trump, basicamente que ele teria uma grande vitória e encerraria esse status de pária que tivemos nos últimos 47 anos. E, portanto, tudo seria ótimo. Obviamente, não foi assim que aconteceu, principalmente porque a República Islâmica é ou tem sido um Estado total moderno. É uma entidade sistemática, possui paralelismos, múltiplas redundâncias, uma espécie de estrutura horizontal, o que significa que há várias instituições que você sabe atuam dentro do sistema e do governo. Há a IRGC, que é uma entidade muito poderosa, e depois há outras organizações como os Bonyads, as fundações ligadas à economia e ao sistema político. Então você tem um sistema em múltiplas camadas, e não um sistema personalista. Os Estados Unidos e sua liderança achavam que teria uma situação semelhante à da Venezuela, ou algo como a do Saddam, basicamente que removeriam o que chamavam de Ayatollah, certo? Uma pessoa, e então o regime entraria em colapso. Eles esperavam um colapso do regime, ou pelo menos uma mudança de regime. Mas não estavam preparados para uma guerra longa e de desgaste. E em vez disso, foi exatamente isso que Killing. O Irã já havia ameaçado anteriormente para buscar guerra regional. E ela conseguiu atingir imediatamente todas as bases dos Estados Unidos na região. Não poupou realmente nenhum lugar, e sua estratégia estava clara desde o início. Fez exatamente o que havia prometido fazer. Começou a atacar os radares, tentando cegar as defesas dos Azuás e de Israel e sobrecarregá-las, não da noite para o dia, mas com o tempo, basicamente lançando uma grande quantidade de armamentos contra elas, sabendo muito bem que os interceptores atingiriam seus limites e acabariam se esgotando. Então agora, depois de 2 ou 3 semanas, já na 4ª semana, eles haviam calculado, com base na guerra de 12 dias, que os Estados Unidos e Israel teriam sérios problemas para lidar com os mísseis balísticos e drones iranianos. E a última coisa que eu diria, e então podemos discutir sobre isso, é que esta não é uma nova guerra. É a continuação da guerra de 12 dias. Ela foi pausada e depois reacendida. Os iranianos sempre esperaram que isso voltasse a acontecer. Eles esperavam que a guerra fosse retomada e não tinham ilusões quanto a isso. Mas uma vez que a guerra aconteceu, mesmo que parecesse ótima para os Estados Unidos do ponto de vista tático, eles puderam fazer o que quisessem, atingir os alvos que quisessem e manter corredores de superioridade aérea,
Na prática, do ponto de vista estratégico, os ganhos reais da guerra foram, no máximo, uma vitória de pirro para os Estados Unidos. Na verdade, isso deu vantagem estratégica ao Irã, a Teherã, concedendo-lhe coisas que antes não possuía. O controle sobre o Estreito de Hormuz, a interrupção da economia global, bem como das redes globais de energia, é isso que será usado como alavanca. E pela primeira vez, o país consegue realmente vender coisas, vender produtos petroquímicos, além de seu petróleo e gás, para muitos países, sem precisar se preocupar com sanções secundárias, já que os Estados Unidos, de certa forma, as suspenderam ou encerraram. Portanto, tem sido uma guerra muito custosa, mas estrategicamente benéfica para o Irã. É uma decisão muito questionável e extremamente imprudente travar essa guerra de escolha. Não está no interesse dos Estados Unidos. Entramos nela por causa de Israel, por causa da agenda pessoal de Benjamin Netanyahu. E isso pode muito bem arruinar a presidência de Trump. Sim, quero dizer, se o sucesso é medido por quantas garotinhas de escola você consegue matar, então sim, os Estados Unidos definitivamente levaram vantagem nisso. Mas acho que o ponto é muito importante. Estrategicamente, o que os Estados Unidos ganharam até agora? E enquanto falamos neste 25 de março, eu li, desculpe, na verdade é 24 de março à noite aí, eu li que aparentemente há rumores no New York Times de que o governo Trump enviou termos de paz, ou algo assim, para o Irã. Lashad, você leu algo sobre isso? Qual é a sua opinião sobre como a guerra está se desenvolvendo atualmente para os Estados Unidos? Ei, uma breve pausa, porque fui recentemente banido do YouTube. E embora eu tenha voltado, isso pode acontecer a qualquer momento de novo. Então, por favor, considere se inscrever não apenas aqui, mas também na minha lista de e-mails no Substack. É pascalotas.substack.com. O link vai estar na descrição abaixo. E agora, ainda assim. Bem, tenho ouvido e lido tudo o que posso sobre isso, mas acho que todo pesquisador sério, ou mesmo qualquer pessoa que observe superficialmente, nega que Trump tenha tido essa conversa com a atual liderança iraniana. Acho que o Arthur concordaria com isso no Truth Social dele. Acredito que ele inventou completamente essa história, de que teria dito a eles que estava dando alguma margem de manobra. Basicamente, Teherã negou que essa conversa tenha acontecido. Mas, em relação à sua pergunta mais ampla, trata-se realmente de onde os Estados Unidos se posicionam. Podemos voltar ao que o chefe do Estado-Maior, General Kane, disse e alertou. Sem mencionar que, há apenas alguns dias, alguns altos funcionários da inteligência se demitiram. Cox, acho, ou Fox, não me lembro agora o nome do cavalheiro, que disseram que esta guerra era um desastre para os Estados Unidos, ou que seria um desastre, e que o programa nuclear, acredito, já havia sido eliminado, e que o Irã, desta vez, não deixaria simplesmente esse bombardeio passar. Havia alertas vindos da comunidade de inteligência para o governo de que isso se tornaria um atoleiro para os Estados Unidos. Por isso, eles se demitiram, ou ele se demitiu. E mais uma vez, o conselho do General Kane foi ignorado. And then again, General Kane's advice was ignored. And now Trump finds himself in this situation. E agora Trump se encontra nessa situação. Se você se lembra, há cerca de uma semana, pediram à Coreia do Sul e ao Japão que devolvessem algumas armas. Imagine só, isso é tremendo e muito constrangedor, porque havia uma escassez no arsenal militar de que os Estados Unidos precisam. E então agora, a questão é, desta vez, eles vão concluir o trabalho, seja lá o que isso signifique. Todo especialista, qualquer pessoa, qualquer artigo que você leia diz que, se você vai desmembrar o Irã, se vai explodir todo o Estado, é preciso ter tropas em solo. E os Estados Unidos estão politicamente dispostos a fazer isso? Duvido muito. E Trump, eu acho, sabe disso. Trump entende isso. Mais uma vez, quero dar o benefício da dúvida ao presidente dos Estados Unidos.
Porque se não fosse por certos poderes, ele provavelmente teria evitado essa guerra, certo? Vamos lembrar de sua disposição em relação a Putin e toda a saga da Ucrânia. Instintivamente, este não é um presidente que quer essas guerras. Embora esse argumento esteja ficando cada vez mais fraco a cada dia e semana que passa. Então, acho que isso é mais uma dor de cabeça. E o que exatamente os Estados Unidos estão ganhando com isso? Existem estratégias em jogo? Sabe, eu estava pensando, apenas para dar continuidade ao ponto da Arta brevemente, é disso que se trata a estratégia. Quero dizer, Edward Luttwak falava sobre isso em seus livros famosos, como é preciso ir a grandes extremos, mesmo sofrendo enormes prejuízos em termos de soberania, infraestrutura interna e economia. Há uma certa vantagem que o Irã possui, uma vantagem estratégica, o Estreito de Hormuz e assim por diante, que ele pode usar mesmo enfrentando um poder militar muito superior que o persegue. Então eu acho que, estrategicamente, o Irã, ironicamente, tem uma vantagem. Os Estados Unidos, mesmo depois que o Ayatollah se foi e eliminaram a elite teocrática no Irã, não conseguiram mudar o regime, muito menos conquistar o país. Na verdade, não tenho certeza disso. Quer dizer, Arta, o Ayatollah está lá, certo? Quer dizer, o Ayatollah morreu, viva o Ayatollah. Então, institucionalmente, isso meio que funciona. E por outro lado, não, You're absolutely right. I mean, if you want to finish your point, but Não, ultimately, você está absolutamente certo. Quer dizer, se você quiser terminar seu argumento, mas sabe, no fim das contas, as elites teocráticas, sim, elas decapitaram uma pessoa, Khamenei Sênior, mas todo o resto ainda está lá. E a ironia de tudo isso é que eles colocaram uma pessoa para se tornar o líder supremo, que na minha opinião nunca teria se tornado o líder supremo sem os ataques. E sabe, o filho de Khamenei, que agora é o líder supremo, foi de alguma forma o único sobrevivente, pelo menos de acordo com relatos da mídia iraniana, o único sobrevivente do ataque ao complexo. Quero dizer, isso por si só, para os iranianos, é quase um milagre. Sabe, é como se Deus tivesse nos dito quem é o próximo na linha de sucessão. Agora, isso pode ser um tipo de propaganda, mas também é importante porque, mesmo estrategicamente, militarmente, ele era basicamente o chefe de gabinete de Khamenei, de certa forma. Ele sabia de tudo. E nunca foi uma figura pública, na verdade, bastante reservado. Estou falando de Mojtaba Khamenei, o filho de Ali Khamenei, que foi morto, assassinado. E ele sempre esteve nos bastidores. Pergunto ao governo no país por novas das cortinas, mas ele sempre foi ser escolha o IRGC. Era muito próximo do IRGC. É bastante endurecido, conhecido como linha dura. Ele pode ser pragmático em certos aspectos, mas no que diz respeito à defesa iraniana, aos mísseis balísticos e até mesmo ao dossiê nuclear, ele é conhecido por ser bastante linha dura e foi a escolha da Guarda Revolucionária Islâmica. Então, houve de fato uma luta interna entre as pessoas mais ligadas ao setor militar e de segurança no Irã e o grupo mais teocrático, digamos, mais clerical, do establishment iraniano. Eles são mais conservadores, mais velhos e têm menos apetite por guerra. Novamente, era uma classe religiosa antes de se tornar uma classe política. E isso parece ter inclinado a balança. E Khamenei foi, quero dizer novamente, o sistema iraniano, para quem está ouvindo, nunca foi um monólito. Nunca foi um sistema personalista, nem um sistema comandado por um líder autoritário e individual. Era um conjunto de facções, e essas facções estavam sempre sendo equilibradas. E o gênio de Khamenei, digamos assim, foi justamente conseguir fazer isso. Administrar o lado da segurança, o lado clerical, e também os moderados, os liberais dentro do sistema iraniano, como Hassan Rouhani e até Pezeshkian. Quero dizer, Khamenei apoiou Pezeshkian para se tornar presidente. Ele que lutou com seu próprio peso político por trás dele. Então, novamente, o sistema iraniano é bastante complicado. É comparável ao sistema chinês, ao sistema soviético e talvez, em certo grau, ao sistema norte-coreano. Mas é um Estado total, um sistema total. Portanto, não se trata da pessoa. Quero dizer com total,
By total state, I mean a state that is Sim, por estado total, quero dizer um estado que realmente controla ou vigia todos os aspectos da sociedade. É um produto não apenas da Revolução, mas também do modelo de Estado moderno importado para o Irã, que remonta a pelo menos 100 anos. Os palavistas, de certa forma, usaram a instituição tradicional da monarquia para promover a ocidentalização e a modernização. A resposta a isso foi a Revolução Islâmica, ou Iraniana, de 1979, que então assumiu um caráter mais populista e islamista. Mas esses 47 anos também ampliaram o poder do Estado moderno no Irã. Então, sabe, não é um Estado tradicional, mas sim um moderno, no sentido de que possui múltiplos mecanismos institucionais. Tem instituições paralelas. Mais uma vez, a autoridade não está mais dividida entre o bazar, o lado econômico, o lado cultural, o lado religioso. Tudo está fundido. Assim, basicamente, você tem o Leviatã de Hobbes em um país como o Irã. Eu só quero perguntar, porque estou realmente interessado nisso. Quanta margem de manobra existe, afinal? Jantei outro dia com um amigo iraniano muito próximo e ele quis me trazer vinho iraniano. Ele não conseguiu, mas estava falando sobre isso e eu fiquei surpreso. Eu disse, vinho iraniano. Achei que sabe, país muçulmano, por que vocês produzem vinho? E ele olhou para mim e disse, olha Pascal, a vinicultura, especialmente no norte, é muito mais antiga que o Islã. Então, quanta margem de manobra existe de fato para a sociedade e essas instituições, entre todas as regras e regulamentos, fazerem o que fazem e viverem, sabe? De modo que, quero dizer, assim sendo, resistam a algo como esses ataques que estão acontecendo agora. Você está falando sobre a resiliência contra os ataques dos Estados Unidos e de Israel? Ou está falando sobre as dinâmicas internas? Porque essas são duas situações diferentes. Quando falamos do lado doméstico, se pudermos recuar um pouco, o Irã é uma sociedade profundamente polarizada neste momento. Ele tem aquele lado liberal ocidentalizado que, como vimos quando estávamos na Geórgia com Lasha há alguns meses, tem muito esse tipo de caráter. É um tipo muito georgiano. Pessoas que não são muito religiosas, são abertas, bebem, não se identificam com o Estado muçulmano nem como um povo muçulmano. E então há a parte muito islâmica da sociedade. Portanto, esses dois lados realmente vivem em dois mundos ontológicos diferentes. Eles não se entendem. É por isso que existem essas divisões que Israel e a propaganda israelense tentam filtrar e explorar. Essa foi a base dos protestos que você viu. O motivo de terem se tornado letais foi o uso da população mais urbana, burguesa e ocidentalizada contra o Estado. Mas o meu ponto é que o Estado no Irã sempre foi um Estado burocrático e profundo, como o Estado chinês. O Estado persa é muito antigo e enraizado, mas o Estado moderno tem características muito diferentes, obtendo autoridade de várias dimensões, cultural, econômica e religiosa, e fundindo, concentrando tudo isso dentro desse paradigma do Estado. E então o Estado está em toda parte. Ele não é uma pessoa. Portanto, não importa quantas pessoas você mate, ainda vai existir essa coisa chamada Estado iraniano. E o Estado iraniano, mesmo que você o derrube, continuará como uma insurgência e depois retornará. É por isso que volto a outros exemplos de Estados modernos que já vimos. Será muito difícil mudar o Estado, o governo do Irã, fazer uma mudança de regime sem o apoio das elites. Pode haver mudança, mas seria um amor a esse sentido como Deng Xiaoping incorporou a China depois de Mao. Strikes na seda hoje muito diferente. Em 1979, eles mudaram. Houve uma grande mudança. E isso funcionou, porque naquela época, em 79, havia o apoio da elite. Não. Estou falando de hoje. O Estado iraniano era um projeto semi-acabado. Desde 1979 tornou-se um Estado total moderno. Era um Estado pseudo-moderno em 79. E por ser personalista, ligado apenas ao Shah e ao seu poder pessoal, uma revolução moderna se seguiu. Acho que a maior, em termos de dimensão,
revolução do século XX aconteceu no Irã. Foi uma revolução populista, uma revolução soberanista. Exigiu independência do Ocidente do Oriente, basicamente dos dois blocos, o Soviético e o americano. E desde o início encontrou-se em uma espécie de choque de civilizações, especialmente com os Estados Unidos, porque os Estados Unidos haviam investido para que o Irã fizesse parte de seus acordos de segurança. E foi assim que tudo mudou. O Estado iraniano, desde 1979, sob Khomeini e Khamenei, tornou-se cada vez mais institucionalizado e sistematizado, a ponto de novamente as pessoas falarem sobre a teocracia no Irã. Teocracia. Na verdade, são um Estado muito médio e um regime César papista. Então é a autoridade política que está usando a religião quase como chefe de Estado obesiano, em vez de uma situação à la Vaticano, em que o poder da política opera dentro do domínio do sistema religioso. Na verdade, se você pensar bem, o que Khamenei fez foi, de certa forma, reunir tudo e politizar tudo. Essa constante politização do governo, e depois da própria vida, é o que eu chamo de totalização da sociedade. Isso é algo que está acontecendo dentro do Irã. Então, de fato, existem essas instituições do establishment clerical xiita, por exemplo, em Qom. Mas Qom não controla Teherã. Teherã controla Qom. É isso que queremos dizer quando afirmamos que o poder político é soberano, abrangente e exerce controle sobre o establishment religioso. É por isso que a mudança ideológica de Khomeini no xismo é tão importante, porque o xismo, historicamente, é quietista. Como os luteranos na Alemanha, como Martinho Lutero, eles diriam que não é necessário se envolver em política. O político pertence à esfera temporal. Nós estamos na esfera religiosa, no plano religioso. Khomeini mudou isso. Ele afirmou, por meio da teoria da jurisprudência da tutela dos juristas, que os juristas devem proteger a sociedade política até que chegue o momento do retorno do Salvador, o 12º imã, que está oculto em ocultação. Então, essa situação foi provocadora e até herética para alguns xiitas. Foi uma inovação para muitos estudiosos e ayatolás xiitas. Nenhum dos principais ayatolás, nenhum deles além de Khomeini, a aceitou. Eles viam isso como uma ruptura com a tradição. Assim, houve apenas um que a aceitou, e ele deveria ser o sucessor de Khomeini. Mas acabou sendo afastado porque se opôs a muitas das diretrizes políticas e estatais deles, além de contrariar o que Khomeini queria fazer. É uma situação muito complexa, mas acho que todos devem saber que, no fundo, trata-se da concentração de autoridade na esfera política. Isso foi justificado por Khomeini dentro do paradigma de um novo xismo, muito mais ativo e muito mais universalista, não quietista. E, no entanto, a origem da revolução, que incluía esquerdistas, direitistas, nacionalistas e até ateus, foi uma revolução soberanista contra o arranjo bipolar e o fato de o Irã estar tão ligado a um dos lados. E veja, uma das maiores influências sobre a Revolução Iraniana foi Heidegger, Martin Heidegger, e sua ideia de autenticidade. Portanto, é uma circunstância muito diferente. É por isso que digo que a Revolução no Irã foi mal compreendida desde o início e continua sendo mal compreendida tanto por seus defensores quanto Obrigado, Art. Estas são muitas informações de contexto muito valiosas. Realmente, muito mesmo. Talvez possamos falar um pouco sobre o que aprendemos, sobre como esta guerra está se desenrolando. O comentarista francês Arnaud Bertrand observou hoje, ou talvez ontem no Twitter, que o que há de novo nesta guerra é que ela não está se desenvolvendo da maneira que vimos antes. Os Estados Unidos já tiveram muitas guerras na região. Tiveram guerras a leste, no Afeganistão,
e o Ireste, Netsid, Walid, Síria e assim por diante. Afghanistan and to the west, of course, in Iraq and Syria and Libya and so on. But what usually happened in these theaters is O que geralmente acontecia nesses teatros era que, você sabe, o grupo atacado tinha que recuar para a guerra de guerrilha. No Vietnã também foi uma guerra de guerrilha contra os Estados Unidos, porque os Estados Unidos tinham um poder avassalador. Agora, desta vez, parece que, depois de um mês, isso ainda não se desenvolveu dessa forma, certo? Os iranianos estão revidando com armas muito sofisticadas. Ainda não há tropas em solo. Ele vai dizer, que é mais simétrica, na verdade, muito mais simétrica do que as guerras do passado. much more symmetrical than other wars in the past. Bem, acho que essa pergunta é provavelmente mais apropriada para estrategistas e especialistas militares. Posso apenas dar a minha opinião sobre isso. Do ponto de vista estratégico, sabemos que até agora o Irã tem levado vantagem por causa do seu petróleo, da sua localização e do Estreito de Hormuz, pelo que pode fazer ali. Até mesmo a ilha de Karg está sendo mencionada agora como um possível ponto em terra, com a possibilidade de fuzileiros navais serem enviados para lá. Estão alertando Washington a não fazer isso. Então, nesse sentido, acredito que o Irã está em uma posição de vantagem. É claro que sabemos que se trata de uma potência mais fraca. Essa é a parte impressionante de tudo isso. E mesmo assim, está oferecendo uma resistência séria. Pode estragar o dia do Ocidente, ou o dia dos Estados Unidos, por assim dizer, pelo menos por enquanto. Psicologicamente, você quer pensar como é que os Estados Unidos não venceriam isso, certo? Mas então, se você olhar mais a fundo, terá uma visão mais clara de por que isso pode ser um processo muito complicado e demorado para Washington. Veja bem, ninguém está ajudando. Vocês concordam com isso? Aqui temos os Estados do Golfo, mencionei isso antes, Pascal. Aqui temos o Oriente Médio, que supostamente é de vital interesse para a segurança nacional dos Estados Unidos. E, no entanto, Washington, na Casa Branca de Trump, parece estar lavando as mãos em relação aos Estados do Golfo, enquanto o Irã os bombardeia. Sabe, isso também é um paradoxo, porque, por um lado, deveria estar protegendo essa região de qualquer um, muito menos do Irã. Então, para mim, essa é a questão. Por que isso está sendo permitido? Em segundo lugar, onde está a Europa nisso tudo? Sabe, eu acho que os aliados com os quais o governo Trump basicamente destruiu suas relações. Pode-se argumentar que, estrategicamente, a Ucrânia foi usada para enfraquecer a Europa, mas não vou entrar nesse assunto agora. De qualquer forma, não vimos um apoio esmagador das potências ocidentais e dos aliados tradicionais. Eu sempre volto à Primeira Guerra do Golfo, quando Bush pai impediu. Bem, seja quais forem as dinâmicas por trás dos bastidores, as razões pelas quais Saddam Hussein fez o que fez, eles cortaram o problema pela raiz imediatamente. Basicamente, expulsaram Saddam, deram-lhe um tapa na cara e o advertiram. Da segunda vez, Saddam não teve tanta sorte. Mas você está olhando para esse processo muito estranho, em que basicamente são Israel e os Estados Unidos. E mesmo Washington, eu diria, não quer que isso continue. Então sobra Israel. E então, se a divisão acontecer, o que é altamente improvável, mas e se acontecer, e Trump disser, não quero mais continuar com isso? Ou, isso não é vencível. Vamos simplesmente destruir não apenas o país, do qual infelizmente ninguém se importa, mas e o dinheiro? E a economia? Embora se fale que algumas pessoas nos mais altos escalões do poder dos Estados Unidos estejam lucrando com isso por meio de ações e manipulando os preços flutuantes do petróleo, seja como for, qual é a forma sustentável de seguir em frente? E então, o que Israel vai fazer se for, por exemplo, abandonado? Altamente improvável, novamente, mas houve alguma conversa sobre Israel usar uma arma contra o Irã. Então isso é uma grande confusão. Mas o quadro mais amplo, como também sabemos, certo, que meio que paira em segundo plano, é:
Isso também é direcionado contra a China e a Rússia. Isso também está ligado à estratégia tradicional que remonta a séculos, digamos, da Grã-Bretanha e do Império Britânico, de equilibrar e trabalhar com os otomanos para enfraquecer a Rússia. Isso segue aquela antiga filosofia de enfraquecer, digamos, a Rússia de Catarina, a Grande, que chega até os dias de hoje. Isso é algum tipo de grande estratégia em que Rússia e China precisam ser enfraquecidas a ponto de Israel, os Estados Unidos e depois Bruxelas seguirem e controlarem a região. Then, Brussels will follow, will control the region. Sorry, this is a very good point. I just want to Desculpe, esse é um ponto muito bom. Eu só quero perguntar o que você acha disso. Há um argumento dizendo que, veja, o jeito como o Trump está agora, não só atacando o Irã, mas jogando todos os estados do Golfo debaixo do ônibus, todos juntos. Tipo, vão lá, queimem, não me importo. Direto, quase fechado. Não me importo. É ruim para a China, é bom para nós, os preços estão subindo, isso é ótimo. Você acredita nisso? Ou é só que tudo está desandando completamente e estamos tentando enxergar algum tipo de gênio estratégico nisso? Você está no mudo, Arta. Você está no mudo. You're muted, Arta. You're muted. Sim, então eu acho que a maneira de analisar esse sistema de forma sistêmica é muito diferente. Israel tem uma compreensão muito míope de estratégia. Às vezes eu costumo dizer, meio em tom de brincadeira, que meu ponto de vista realista sobre os interesses israelenses remete aos estrategistas israelenses dos anos 1980, porque eles tinham uma visão ampla e de longo prazo. Eles se preocupavam muito com o que iria acontecer em 20 anos, ao contrário da versão atual de Israel, que é muito míope. Mas de uma perspectiva americana, acho que já ficou claro que o que está no interesse de Israel, e Israel quer o colapso do Irã, uma guerra civil no Irã, até mesmo uma sirianização do Irã, nada disso está no interesse dos Estados Unidos. E acho que isso já foi deixado claro pelo Irã e por várias fontes americanas dentro do governo, incluindo Ratcliffe, o chefe da CIA, e pessoas que deixaram a administração, como Joe Kent, que renunciou heroicamente por causa do fiasco. Portanto, há muita discordância dentro da administração sobre qual é realmente o propósito dessa ação, porque novamente entramos nisso, acredito, de forma precipitada. Tínhamos um plano de curto prazo. Na verdade, não tínhamos um de longo prazo. Mas, do meu ponto de vista, colocando isso em uma perspectiva mais histórica e sistêmica, o momento unipolar começou com a Primeira Guerra do Golfo Pérsico, em 1991. Ela anunciou ao mundo que estávamos aqui como Estado unipolar e que ninguém mais poderia nos desafiar. E logo depois, tínhamos bases por todo o Oriente Médio. Nós também cercamos o Irã. Deixamos muito claro que somos o país que vai proteger todo mundo. Esse foi o ponto culminante da doutrina Carter. A ideia era que, em vez de realmente focar nos grandes estados históricos e naturais de cada região, as potências médias ou regionais, que têm a tarefa histórica de se equilibrar mutuamente e estabilizar a região, começaríamos a injetar dinheiro e estabelecer bases avançadas em muitos desses pequenos estados, em sua maioria artificiais que foram criados após a Segunda Guerra Mundial. Basicamente, herdamos a maioria deles do Império Britânico se olharmos para os estados do Golfo Pérsico. E iríamos projetar o poder americano, projetar o Império Americano em todas essas diferentes regiões. Então temos a Ucrânia na Europa Oriental, temos Taiwan no leste asiático, temos um grupo desses estados no Golfo Pérsico, e também Israel, que é definitivamente um estado menor, que atuou pelo menos inicialmente como um posto avançado. Era considerado, de certa forma, um estado americano na região. Essa imagem, a de 1991, mudou desde então. A situação na Sérvia, o bombardeio da Sérvia, as mudanças na postura da Rússia, depois, obviamente, o 11 de setembro, a guerra do Iraque em 2003, a crise financeira de 2008. Já fazia tempo que os sinais do fim do momento unipolar estavam claros. E eu escrevi sobre isso, defendi essa ideia, acho que já defendi isso com você antes, que a guerra na Ucrânia foi um dos primeiros alertas do fim do momento unipolar.
was the first siren calls of the end of the unipolar moment. And that process. E esse processo nos levou a uma grande transição. E agora acredito que esta guerra, esta segunda guerra do Irã, se você começar a contar a partir de 12 de junho, a guerra de 12 dias em junho, ou se a considerar como a terceira guerra do Golfo Pérsico, esta guerra no Irã, a guerra Estados e Israel no Irã, é a ruptura, a culminação do fim. Agora estamos em um território diferente. E, portanto, estamos vendo ajustes estratégicos que refletem isso. Um deles é, bem, acho que podemos analisar estrategicamente quem são os vencedores e os perdedores. Israel vê qualquer tipo de enfraquecimento ou instabilidade na região como uma vitória. Então essa é uma questão diferente. Não é muito estratégica, mas é assim que eles veem neste momento. Mas da perspectiva americana, a Rússia saiu fortalecida. Permitimos que eles vendessem seu petróleo a um preço muito mais alto. Toda a ideia das sanções foi por água abaixo. Nossos postos avançados no Golfo Pérsico foram mamados, e ainda mais do que nós milem. Aliás, o Estreito de Hormuz está agora completamente sob o controle do Irã. Isso nunca aconteceu na história moderna iraniana, porque sempre houve o Império Britânico e depois o Império Americano que, de certa forma, herdou esse papel. Portanto, o Irã nunca teve essa posição. Ele não queria confronto e era muito relutante em entrar em guerra. Isso nunca foi realmente uma possibilidade antes. Mas agora, por causa do fim do momento unipolar e devido à resistência e à resiliência do Irã, essa nova situação no Golfo Pérsico se tornou uma realidade. Os maiores perdedores são os países do CCG do Golfo Pérsico, e eles estão divididos. Então o Catar e o Kuwait olham ao redor e dizem, sabe, nós gastamos trilhões com os Estados Unidos, hospedando-os, investindo na economia americana, injetando petrodólares nela para mantê-la de pé, para investir em IA e centros de dados. Isso é basicamente o esquema de pirâmide da economia global que todos precisam conhecer. Essa é a ideia neoliberal. Pegamos esse dinheiro da energia e o colocamos de volta na economia dos Estados Unidos. E a economia dos Estados Unidos, por sua vez, vende bens militares, mísseis, armas e aeronaves para esses países. Era uma ilusão de segurança e proteção, mas era uma miragem. Está muito claro que a geografia reina, que o Irã tem profundidade estratégica, vantagens geográficas, posição elevada, e pode destruir esses países se assim desejar. E esses países são muito vulneráveis. Não importa quanto dinheiro se gaste, ainda se há um oásis no deserto. Então o que mudou foi a posição do Catar e do Kuwait, de algo como, bem, isso não é segurança. Na verdade, estamos em pior situação hoje. Afastar-se da garantia de segurança americana é o que alguns desses países do CCG agora vão exigir. Oman sempre foi cético quanto a essa ser a maneira certa, porque Oman é um reino antigo, não foi um desses estados criados. Ela tinha experiência em lidar com os romanos, os otomanos e os persas. E é isso que se obtém. O mesmo vale para a Geórgia, já tivemos essa conversa em Tbilisi também. A neutralidade deles era algo profundamente enraizado como parte de sua identidade histórica. Depois a Arábia Saudita, com o modelo omanita, mas também há os Emirados Árabes Unidos. Acho que os Emirados são o único país completamente ligado a essa visão israelense da região. Como um pequeno estado que quer ver os maiores estados da região, incluindo a Arábia Saudita. Aliás, se você lembrar das disputas recentes entre os sauditas e os emiradenses, enfrentando problemas internos. E assim, essa nova ordem é uma em que o Irã será uma potência regional, e Turquia, Egito e Paquistão também serão potências regionais. Os Estados Unidos terão de reagir e recuar, saindo cada vez mais do Golfo Pérsico, para se concentrar, como diz a Estratégia de Segurança Nacional, no hemisfério ocidental. E está muito claro que China e Rússia também percebem que precisam controlar suas próprias regiões, especificamente ao seu redor, seu entorno próximo. Portanto, é um novo mundo. É um mundo multipolar no sentido de que é, na verdade, um mundo mais regional, dominado por potências médias e grandes e por estados civilizacionais.
powers and civilizational states. Yes, and Lasha, I mean, Sim, e sabe, Lasha, quero dizer, nós já falamos sobre isso ontem, mas há essa pressão sobre os estados para aprenderem uma lição muito interessante, que ser uma base de implantação avançada dos Estados Unidos pode torná-los menos seguros, não mais. Mesmo no Japão, sabe, a primeira-ministra Takahiti foi a Washington outro dia, certo? E ela voltou muito orgulhosa dizendo, olha, expliquei ao presidente dos Estados Unidos que temos o artigo 9 em nossa Constituição, que nos proíbe de enviar tropas para fora do Japão, enquanto ela mesma é quem quer mudar isso. Mas acho que finalmente caiu a ficha de que esse artigo pode, na verdade, ser usado de forma estratégica para evitar se envolver demais. E Lasha, de certa forma, esse não é o aprendizado que veio da Geórgia. Lá em 2008, o que aconteceu e como a Geórgia esteve à beira, quero dizer, Tbilisi esteve à beira de ser invadida. E isso não é segurança, certo? Whitney Flairbright. That is not security, right? Can you speak to that? Yes, absolutely. Yeah, I was going to say that we talked Sim, about this earlier, absolutamente. partially, right? Eu ia dizer que já tínhamos falado sobre isso antes, em parte sobre alguns dos pontos que a Arta levantou. Veja, quando conversamos sobre isso, lembro-me de ter dito que atribuo a decisão da Geórgia de não se envolver mais nessa ideologia e propaganda liberal internacionalista ao fato de que o sistema internacional mudou, em grande medida. Mas, rapidamente, eu também queria falar sobre o que a Arta mencionou antes, sobre quando isso começou. Eu, na verdade, voltaria a 2008, durante a invasão da Geórgia pela Rússia, a Guerra dos 5 Dias. E então lembramos que 2014 veio em seguida, a Revolução da Maidan, ambos atos muito trágicos e horríveis. E então, em fevereiro de 2022, tivemos a invasão, a chamada Operação Militar Especial. Certo? Mas acho que isso vinha se acumulando. E estatisticamente, se minha memória não falha, a Geórgia foi meio que a primeira a ser sacrificada. Foi no final da loucura Bush-Wolfowitz, Rumsfeld-Cheney, que estava chegando ao fim. Sabe, aquele foi meio que o auge do que a Rússia fez. Foi vingança, seja como for que se queira ver, direta ou indiretamente, explícita ou implicitamente, pela incapacidade da Rússia de fazer qualquer coisa nos Balcãs com a Sérvia. E aí há também o medo básico e tradicional de uma ex-superpotência, agora uma grande potência regional, um estado nuclear, dizendo, olha, esses caras continuam avançando em direção às nossas fronteiras, continuam mentindo para nós. Putin, como todos sabemos, fez de tudo a partir de 1999, depois que se tornou presidente, basicamente implorando à Casa Branca de Bush que aceitasse a Rússia, admitindo que a Rússia havia perdido a Guerra Fria e queria se tornar parte do Ocidente. O excelente livro de Mary Elise Sarot, Not One Inch, aborda isso. Portanto, conhecemos a história de mentiras e manipulações, e como certos acadêmicos da costa oeste, em Stanford, talvez em menor grau em Harvard, continuam a defender essa narrativa, sem falar em alguns dos tradicionais think tanks de Washington, D.C., que continuam negando, defendendo e desviando da verdade, basicamente. Sabe, a ideia de que o Putin simplesmente acordou um dia e disse, vou marchar, tenho um país pobre, estou lutando para colocá-lo de pé, considerando que ele passou no início dos anos 90, e ainda assim vou acordar um dia e gastar mais recursos que não tenho para invadir um país enorme ao meu lado, a Ucrânia. Não foi isso que o Putin quis. Mas, novamente, isso era um jogo de sobrevivência, e linhas vermelhas precisavam ser traçadas. A Geórgia foi a primeira. E então o que aconteceu? Nós vimos o que aconteceu. Geopoliticamente, a Geórgia passou de ruim para pior, e sabíamos quem os John McCains do mundo, e todos eles, estavam apoiando na Geórgia, o regime de Saakashvili. Uma completa loucura o que estava acontecendo. E então veio o Maidan. Lá também, basicamente, Putin saiu ganhando. E agora temos a Ucrânia. Então isso é um padrão.
Quero dizer, é claro, agora estamos falando sobre o Oriente Médio, mas não seria exagero se juntássemos tudo isso em uma única visão estratégica de enfraquecer a Rússia, se não destruí-la completamente. Mas então, devemos lembrar que toda essa tese desmorona quando perguntamos: eles vão destruir a Rússia? Não vão, porque quando a Rússia estava em seu pior momento, ainda conseguiu incorporar de forma brutal o Cáucaso do Norte, a Chechênia, e depois a Ossétia do Sul e a Abkhazia. And then South Ossetia and Abkhazia. So even during the 90s, mid to Então, mesmo durante os anos 90, meados até o final dos anos 90, a Rússia conseguiu, consolidar sua posição na região, dizendo: esta é minha esfera de influência tradicional, ponto final. Não importa o quão pobre eu seja, vou defender esta região. E eu acredito nisso. É claro que a Rússia teve envolvimento em movimentos separatistas e em enfraquecer a Geórgia e o conflito entre Nagorno-Karabakh, Azerbaijão e Armênia. Mas, ao mesmo tempo, havia bastante espaço para discutir geopolítica e interesses de segurança nacional. Havia espaço suficiente, ou poderia haver, para evitar aquele idealismo extremo do início dos anos 90 e as promessas falsas. E agora, só para concluir o ponto, são essas mesmas promessas que estão seduzindo Pashinyan. Então, Putin, acho que há apenas alguns dias, Putin e Pashinyan, não me cite sobre isso, mas vi nas redes sociais, tiveram uma conversa. Don't quote me on this, but I saw it on the social media. I had a conversation. I mean, we can only imagine. I mean, it's quite plausible to. Quero dizer, só podemos imaginar. É bastante plausível pensar que Putin possa ter dito: você pode fingir que quer fazer o que quiser com a França, com o Ocidente coletivo, com a forma como estão tentando colocá-lo nessa equação do mundo túrquico, com a Turquia, o Azerbaijão e Israel. Claro, jogue esse jogo, mas você conhece as linhas vermelhas. Eu não ficaria surpreso. Consigo quase ouvir Putin dizendo exatamente isso ao seu parceiro muito mais jovem. Então, o que Pashinyan está pensando? Não sei. Mas em relação à viagem de Trump e aos projetos geoeconômicos que vão do Azerbaijão a Nakhchivan e depois à Turquia, se o Irã cair, não será bom para a Armênia, não será bom para a Rússia. Não por causa do que a Rússia fará, mas por causa do controle. Eles perderão completamente a capacidade de controlar a região ou de ter qualquer influência nela. Se o Irã, de uma forma ou de outra, fosse desmembrado, ou simplesmente é. Então nós conhecemos essa equação, certo? Mais ou menos, sabemos onde tudo está. Sim, queremos. Então, Arthur, vai arreglar isso. E também o nexo dos gags e sua política a favor. Momentos para tu, The rupture, as you called it. Yeah. So, I mean, I agree with, Sim, então, quero dizer, eu concordo com muitas das coisas que Lasha disse. Minha sugestão foi que isso, na verdade, teve um efeito bola de neve, certo? Começou nos anos 1990, e foi então que começou a ficar claro que as coisas iam dar errado, que seria o tipo de excesso e arrogância de que todos os impérios acabam sendo vítimas. Com Belgrado, com a Sérvia, com o bombardeio da Iugoslávia e o envolvimento da OTAN, e com o acordo que fizeram com a Rússia. No fim das contas, isso salvou a OTAN, se você olhar por esse ângulo. Mas realmente mudou a percepção de Putin. Algo despertou nele. Porque eu sempre digo que Putin, como muitas dessas pessoas, desses estados e seus líderes, é fundamentalmente um liberal. Putin queria se dar bem com o Ocidente, queria se juntar a ele. Eles continuam falando sobre direito internacional. Eles continuam falando porque a impressão nos Estados Unidos é que, por exemplo, tem outro artigo que talvez você possa vincular. Também ouvi sobre o liberalismo do eixo do mal. Todos esses estados, especialmente China, Rússia e Irã, que são tão demonizados, meu argumento é, na verdade, que eles acreditam na fantasia, e do meu ponto de vista sempre foi uma fantasia, do direito internacional e da aceitação justa da lei e da igualdade perante a lei, mais do que os próprios americanos acreditavam, certo? E então, quando eles falavam sobre isso, até o fim, acho que até a última semana de vida de Khomeini, ele dizia que os crimes americanos precisavam ser registrados e que era necessário ir ao TPI e ao Tribunal Internacional e argumentar lá.
Então, essa crença no arcabouço jurídico internacional como uma entidade justa realmente se estende a todos esses estados adversários, supostamente anti-ocidentais. Mas é interessante porque quando ocorre um colapso sistêmico, são os próprios Estados Unidos, junto com Israel, que desmontam o regime internacional que eles mesmos criaram. E a ilusão de justiça, que sempre foi uma ilusão, simplesmente desapareceu. Agora, os Estados Unidos dizem abertamente: sabe de uma coisa? Por que não pegamos logo a ilha Hark, já que ela tem petróleo? É como se todas aquelas coisas que os esquerdistas diziam há muito tempo, que tudo se resume a ganho material e recursos, tivessem se transformado numa espécie de caricatura de si mesmas. It's become this sort of a cartoonish caricature of this. E sabe, eu realmente acredito que estamos caminhando nessa direção. Mas isso acontece em parte porque os Estados Unidos, sob o liberalismo internacional e depois sob uma espécie de globalismo que não se importa tanto com a democracia ou com as regras internacionais, simplesmente querem projetar força, dominar e ser um poder intimidador e agressivo, certo? Uma espécie de diplomacia das canhoneiras ao redor do mundo. O país tenta adotar isso como modelo americano. Mas eu acho que essa visão boltoniana da política externa dos Estados Unidos, de que somos atores unilaterais, podemos fazer o que quisermos, temos o exército mais poderoso e, portanto, podemos agir impunemente, não funciona, porque não é possível projetar tanto poder apenas com uma campanha aérea, como estamos vendo. E todas as outras potências regionais e médias também sabem disso. Sim, e você sabe, isso é muito interessante. Quero dizer, Lasha, foi você quem uma vez me disse que o principal problema da Geórgia é que os Estados Unidos não aceitam um sim como resposta. Por mais que a Geórgia tente agradar os Estados Unidos, nunca é o suficiente. Sempre é preciso dar mais um passo. E então, no fim, quando você implementa essas reformas liberais internamente, acaba tendo que colocar alguém como Saakashvili na prisão, certo? É preciso eliminar a corrupção, que na verdade alimenta o processo de adesão a essas regras criadas pelos Estados Unidos. Só para encerrar a discussão, suas considerações finais, Lasha, 2 minutos, e depois Arta. Final thoughts, Lasha, 2 minutes, and then Arta. Sure. To your point. Claro. Quanto ao seu ponto, esse mesmo problema, pelas minhas leituras e pesquisas básicas sobre o Irã, vejo esses paralelos. Vamos considerar bem, isso remonta ao século XVIII, mas vamos focar no século XX. Havia essa esperança de que os Estados Unidos aceitassem o Irã, esse país exótico que produzia maravilhosos tapetes persas, a chamada diplomacia do tapete, como era conhecida nas décadas de 1920, 30 e 1940. Sabe, os Estados Unidos estavam finalmente começando a se interessar pela ideia de explorar esse reino misterioso. A ideia era que os turcos eram contra o Irã, e Washington detestava isso. O Irã era visto como uma potência anti-imperialista, contrária ao imperialismo britânico, e que ainda estava se formando. E assim havia uma espécie de diplomacia de soft power ocorrendo entre os dois países, que despertava sentimentos de simpatia pelos persas. E então eles finalmente começaram a compreender a região e o país. E você sabe bem, a história não se repete, certo? Em filosofia e ciência política, como sabemos, ela rima. E vemos isso hoje com a Geórgia, ou no caso do Irã, por exemplo, quando os Estados Unidos enviavam todos esses financistas para lidar com a incompetência e a corrupção da dinastia Qajar, para colocar a casa em ordem, por assim dizer. Alguns desses profissionais do Departamento de Estado, Baskerville, acho Howard Baskerville, tornaram-se esses idealistas defensores da cultura iraniana, lutando por um povo amante da liberdade, basicamente o que Bush costumava chamar de os amantes da liberdade. E então, quando aconteceu a Revolução Constitucional de 1906, aquele sujeito estava lutando ao lado das forças democráticas dentro do Irã, ou seja, contra o Shah e contra a autocracia. E ele estava sendo apoiado e chamado de Washington, como você sabe, algo como nosso homem em Teherã.
Sem mencionar que ele estava se voltando para, bem, nem vou mencionar, vou só terminar isso em um segundo, uma disposição muito semelhante, eu diria, à dos neoconservadores em relação à Geórgia. Povo amante da liberdade. Vamos ter que permitir que essas pessoas recebam a liberdade que merecem. Mas a que custo? Do que estamos falando aqui? Apenas para serem abandonadas depois. Então esse é o meu desabafo. Foram meus 2 minutos finais. That's my rant. That was my final 2 minutes. Thank you. Obrigado pelo desabafo final da Asha. Arthur, seu desabafo final. Where should I take this? I mean, look, I think Para onde devo levar isso? Quero dizer, veja, acho que no fim das contas só quero deixar claro onde estamos nesta guerra. Talvez voltando ao ponto inicial, a guerra não aconteceu e não tem acontecido da forma que ninguém esperava. Acreditava-se que seria uma intervenção cara, ou como Trump chamou, uma excursão ou incursão, seja lá qual tenha dito por engano, mas nunca iria realmente resultar em uma mudança de regime. Sempre seria algo muito custoso. E agora ele se encontra numa situação muito desafiadora, em que os Estados Unidos estão perdendo vantagem estratégica a cada hora e a cada dia. Está jogando o jogo do Irã e, na prática, tem 2 opções. Pode simplesmente sair e deixar as coisas acontecerem como acontecerem, basicamente cortando suas perdas, porque sendo Trump ele pode dizer, sabe, eu matei quantos? Matei o líder supremo deles. O governo acabou, fiz uma mudança de regime porque substituí quantos pelo filho dele. Essa é a mudança de regime. E a marinha deles acabou. E por aí vai. E também talvez, se ele fosse realmente inteligente e astuto, diria, prometi a América em primeiro lugar, e isso foi um xadrez 4D para nos retirarmos do Oriente Médio. Então usei os iranianos, e agora estamos juntos. Eu disse aos iranianos para administrarem o Estreito de Hormuz e garantirem a liberdade de navegação para nós, sem custo para o contribuinte. É isso que ele deveria fazer, mas temo que ele não vá fazer isso. Temo que os Lindsey Grahams do mundo, os Mark Levins do mundo e personagens muito duvidosos como Miriam Ellison e outros vão sussurrar e continuar sussurrando e ameaçar o governo, ameaçá-lo, francamente. Alguns dos relatos que estão saindo de Washington são preocupantes. Basicamente eles estão dizendo, você não conseguiu isso porque não fez o suficiente. Só precisamos redobrar os esforços e as coisas vão mudar. Acho que Trump tem 2 vetores de ação militar de que ele gosta muito. Ele acredita, na minha visão, que uma situação completa, tipo Vietnã, com centenas de milhares de tropas e uma invasão de Teherã, não vai funcionar. Mas ele acredita que o poder militar americano, a tecnologia, a força convencional, deveriam funcionar. Olhe para este belo porta-aviões. Aliás, o porta-aviões Ford está basicamente inoperante e agora precisa ficar fora de serviço, acho que por 12 meses. A Bloomberg estava noticiando isso. Mas de qualquer forma, é ou uma campanha inicial ou aérea, com bombas e armamentos massivos, ou forças especiais que ele também adora. Então ele só ficou com as forças especiais e eu aposto que ele também vai tentar isso. Vai tentar tomar uma ilha. Talvez seja uma operação de bandeira falsa para tentar descobrir onde estão os 450 quilos de urânio enriquecido a 60%. De qualquer forma, acho que isso vai ser um desastre. Muitos americanos vão morrer. Eles serão alvos fáceis. Isso vai arruinar a presidência dele e, no fim das contas, estaremos de volta ao ponto em que estamos hoje, com o Irã tendo ganho estrategicamente e se tornado uma potência regional. Depois o país terá que lidar com o que quer fazer internamente. Se pode se liberalizar, o que quer fazer com seu povo, porque é uma sociedade muito dividida. Mas em termos da questão estratégica, acho que a pressão americana por essa guerra, a qual os iranianos, muito a contragosto, de certa forma como Putin, acabaram aderindo, na verdade mudou a situação e as circunstâncias a favor deles. E não vejo como os Estados Unidos possam ganhar algo com isso. Parece que a Casa Branca, o governo Trump, está surda ao tom. Continua insistindo nas mesmas linhas vermelhas.
nada de enriquecimento, nada de capacidade de mísseis. Nada disso vai funcionar. Agora é o Irã que está dizendo: não vamos permitir que esta guerra termine com um cessar-fogo, a menos que haja uma paz total e abrangente, em que saibamos que vocês não vão voltar contra nós em 2 ou 3 meses para cortar a grama de novo. Isso não é mais o jogo de Israel. Quem pode jogar esse jogo? O Irã inventou o xadrez, eles sabem jogá-lo desde o começo. É assim que vem o mundo. E acho que estamos caminhando para mais intensidade e mais escalada daqui para frente. Sua palavra no ouvido de Trump. Vamos torcer para que ele faça o movimento de xadrez 4D. Também duvido, mas a esperança é a última que morre. Lasha Kasparadze, Artem Moeni, muito obrigado pelo tempo de vocês hoje. Obrigado, Lasha. Obrigado, Pascal e o Artem.